Boa tarde, alunos. Aqui é a professora Carla Daniela. Sejam todos bem-vindos ao retorno das nossas atividades pedagógicas. Na primeira semana, eu passei uma atividade sobre as epidemias e pandemias ao longo da história. Por que esse conteúdo? Devido ao contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto de pandemia do Covid-19, e para que vocês percebessem que epidemias e pandemias, elas sempre existiram ao longo da história. Desde o período da antiguidade, desde a Grécia, a Roma, Idade Média. Então, nós falamos lá sobre a peste de Atenas, peste negra, gripe espanhola, e para que vocês percebessem que as medidas tomadas hoje eram semelhantes às medidas tomadas na época: isolamento, distanciamento social, evitar aglomerações, e o quanto que essas pandemias elas provocam grandes desastres para a humanidade, no sentido das percas humanas. Milhares de pessoas morrem diante de uma pandemia dessa. São várias crises, crise econômica, social, da saúde pública, mas que da mesma forma que nesses períodos da história se encontrou uma solução, também será encontrada uma solução para o que nós estamos vivendo hoje. Então, eu passei só uma atividade. E as nossas aulas será o que? As quintas-feiras. Então, toda quinta-feira terá o que? A aula de história, ministrada pela TV, onde vocês devem assistir e fazer as anotações. E é também na quinta-feira que eu irei postar atividade ou vídeo. Se eu não postar na quinta, no máximo na sexta vai estar lá, atividade e vídeo. Se não tiver vídeo, mas vai ter o que? Atividade. Sempre vai ter material para vocês estudarem. Vai ter semana que eu vou fazer um vídeo explicando um pouco melhor o que foi abordado na TV para ficar mais claro para vocês. E vai ter semana que eu vou só explicar a atividade para que vocês conduzam da melhor forma possível. Então, qual foi o conteúdo da aula da TV na quinta-feira? Foi sobre a Era Vargas, que foi de 1930 a 1945, onde eu já fiz um vídeo, já foi postado no canal do YouTube. E hoje eu venho aqui com vocês com uma atividade. A atividade sobre a Era Vargas, 1930 a 1945. Então, nós temos aqui uma atividade. Eu coloquei no início um pequeno texto para contextualizar. Por mais que vocês tenham feito anotações da aula da TV e tenham os slides, eu fiz ainda aqui. Essas anotações é praticamente o que está no slide, só que eu tenho mais informações aqui. E é onde eu falo um pouquinho, contextualizo o que foi a Revolução de 1930, que a Revolução de 1930 contribuiu para pôr fim à chamada política do café com leite, a República Velha, ou Primeira República, que é o período que vai de 1889 a 1930. Falo sobre essa divisão do governo Vargas, que vai de 1930 até 1945, ou seja, 15 anos no poder. Então, imagina aí a importância de se estudar esse governo, ou seja, um governo ditatorial, um governo que durou 15 anos. E ele ainda retorna em um outro momento como presidente. É Getúlio Vargas, mas aí é um assunto para um outro momento. E aí eu falei um pouquinho sobre o governo provisório, o governo constitucional e o famoso Estado Novo. Esse Estado Novo, ao mesmo tempo que era um governo ditatorial, era um governo também que buscava beneficiar as camadas populares. Na verdade, era uma forma de ter um controle sobre os trabalhadores, sobre a massa, sobre as crianças. É aquela questão, faz um pouco para esse povo, mas ao mesmo tempo controla a sociedade de forma ditatorial, impedindo a liberdade de imprensa, impedindo a democracia. Então, é de fato um governo ditatorial, que como forma de manobrar, como forma de ter o controle sobre a população,
atende a algumas das necessidades desse povo, principalmente dos trabalhadores. Então, as leis trabalhistas, elas são feitas, a grande maioria das leis trabalhistas que nós temos hoje, elas são dessa época. Descanso semanal, remunerado, 8 horas de trabalho, férias, aposentadoria. Então, tudo isso foi criado no governo de Vargas. Antes disso, não existia. Então, por isso que alguns veem o governo de Vargas como o governo, como sendo o pai dos pobres. Só que ele era pai dos pobres e mãe dos ricos também, porque ele não deixava de beneficiar a sua classe política, econômica. Mas foi um governo que é muito importante a gente conhecer ele. O DIP, coloquei no slide, mas reforcei aqui, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por construir essa imagem positiva de Getúlio Vargas, através do rádio, da imprensa, e ao mesmo tempo controlar, censurar os meios de comunicação. Eu coloquei aqui uma atividade, são 10 questões de múltipla escolha, onde vocês devem responder, transcrevam para o caderno de vocês, marquem a alternativa correta e podem no finalzinho do exercício, quando terminar de copiar e responder, colocar gabarito. E aí colocar as letras que marcaram na atividade, depois o nome de você, nome e sobrenome e a turma. E por mais que você já tenha enviado a primeira atividade para mim, mas não tem como, são 8 turmas, então não tem como eu registrar o nome de todo mundo. Então eu sempre vou precisar do nome e da turma para eu ver quem foi que fez e fazer a identificação. Então são 10 questões, que não significa que vocês vão só ler e vocês vão marcar qualquer alternativa, não. Precisa sim da leitura desse texto que eu coloquei no início, lembrar do que foi assistido na aula na TV, das anotações que possivelmente fizeram, e também da videoaula. Primeira, a Revolução de 1930 foi importante na história na medida em que contribuiu ao processo de industrialização do Brasil, a Revolução de 30, colocou fim à política tradicional conhecida como política café com leite, permitiu que, a partir daquela revolução, o Brasil fosse governado somente por militares, reconhecer a igualdade de todos perante a lei. Então, você vai marcar qual a importância que foi da Revolução de 1930. A segunda, o governo provisório de Getúlio Vargas inicia em que ano? 34, 37, 30 ou 1932? Quando é que inicia o governo provisório? A terceira, depois de muita pressão e manifestações, Getúlio Vargas resolveu promulgar uma nova Constituição em 1934, que previu voto secreto censitário, estabeleceu o voto obrigatório para maiores de 16 anos, propiciou o voto feminino, previa a criação da Justiça do Trabalho, estabelecia direitos trabalhistas. Então, todas as informações que tem na Constituição, elas estão verdadeiras ou falsas? Aí você vai marcar letra A ou letra B. Por mais que tenham 4 itens desse certo, mas se tem um item errado, então a afirmação já se torna toda falsa. Então, para ser verdadeira, tem que estar toda a informação que é verdadeira. Por isso, confira com o que está lá no texto, confira com o que está no slide. Às vezes é um detalhe, e é o que acontece muito nas provas, quando vocês forem fazer prova, por exemplo, para entrar no IFP, quando vocês fazerem prova do Enem, vai ser um detalhezinho de um nome, de um número que for alterado, que se torna a alternativa incorreta. Então, confiram. E tem aluno que perde questão por falta de atenção. Não é só saber o conteúdo, é ser atencioso também. Para criar uma situação favorável ao golpe e instalar o Estado Novo, foi denunciada uma tentativa de tomada de poder por parte dos comunistas, que estavam amparados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ficou conhecida através do documento conhecido como Plano Brezhnev, Plano Quinquenal, Plano de Metas, Plano Cohen. Aqui foi um plano falso que Getúlio Vargas usou para instalar o Estado Novo. Como era o nome desse plano falso? Que ele aproveitou para fechar o Congresso e instalar o Estado Novo. Como é o nome dele? Vocês marcam a alternativa.
Podemos considerar como características do Estado Novo autoritarismo e centralismo, liberdade de imprensa e presença de ideias liberais, democracia e avançado processo de industrialização, democracia e centralismo. Então, vocês vão marcar a correta. Lembrando que toda vez que tem uma palavra que vocês não sabem o significado, olha lá o significado, porque é o significado daquela palavra que vai dizer muito sobre a alternativa, sobre a resposta, está correta ou não. A sexta é sobre o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, ou seja, um órgão que foi criado que contribuiu muito para que Getúlio Vargas ficasse por tanto tempo no poder. Então, qual é o objetivo dele? Censurar os meios de comunicação e fazer a propaganda do Estado, enaltecer o regime e garantir a liberdade de imprensa, permitir a crítica ao regime e a livre participação de jornalistas, garantir a comunicação popular e a representação de jornalistas no aparelho de Estado. A sétima, nos anos 40, os trabalhadores brasileiros conquistaram vários direitos sociais, como descanso semanal, férias e aposentadoria remunerada, fixação do número de horas trabalhadas, todos esses direitos garantidos pela consolidação das leis trabalhistas, CLT, aprovada em 1943. Qual o presidente responsável por sua aprovação? Então, a CLT, as leis trabalhistas, a grande maioria foi aprovada nessa época. No governo de quem? Prudente Moraes, Lula, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. A era Vargas durou de que período? 29 a 44, 30 a 45, 22 a 37, 34 a 49. Podemos citar como uma das marcas do governo Getúlio Vargas as leis trabalhistas, a Constituição de Brasília, o coronelismo, a democracia. Todo governante ele tem uma característica que é marcante, que você vai lembrar, Getúlio Vargas fez isso, o Kubitschek fez isso, Luiz Inácio Lula da Silva foi marcante por isso. Então, todo governante ele tem uma marca do seu governo, até porque são 4 anos, vem a reeleição, geralmente aqueles que conseguem se reeleger mais 4 anos, e Getúlio Vargas foram 15 anos. Podemos citar como uma das marcas do governo Getúlio Vargas, essa que eu já comentei, e a 10ª, iniciada em 1937, finalizada em 1905, o Estado Novo foi o período do governo ditatorial Getúlio Vargas. Então, o período ditatorial de Getúlio Vargas foi de 37 a 45? Essa informação é verdadeira ou falsa? E aí eu coloquei aqui o link para assistir a videoaula que eu gravei e já foi postado na semana passada, referente à aula da TV. Então, vocês devem assistir para ficar mais claro. Pesquisem, leiam outros livros, insights. Ao assistir a aula, façam anotações. Conhecimento nunca é demais. A data da entrega é dia 19 de junho, das 13 às 18, daquela forma como eu disse para vocês. Passam para o caderno, respondem e pode no finalzinho colocar o gabarito com o nome e a turma para esse número. Pois boa tarde, bons estudos, estou aqui à disposição.